Então, na aula passada, pessoal, a gente reconstruiu muito brevemente, né, a história da historiografia moderna, apresentamos o giro ontológico linguístico do Gadamer, as suas repercussões para a historiografia contemporânea. Nós vimos que, nas palavras do Hayden White, né, o texto histórico ele pode ser encarado como um artefato literário. Né? E também vimos os perigos, né, da insuspeição, vamos colocar assim, do narrador. Né? Agora, eu queria falar um pouco sobre o tema da representação. Né? E para introduzir esse tema, eu trouxe esse quadro chamado Vertumnus, do Artimboldo, pintado ali né, no início ali, ou melhor, no pleno desenvolvimento da Renascença, né, do Renascimento. Então, assim, olha só esse quadro. Né, eu peço que você reflita um pouco sobre ele. O quadro em si, obviamente, ele é uma representação. Né? Uma representação do quê? De um homem. Né? Mais precisamente aqui, né, de um homem nobre. Né? Se a gente resgatar a história desse quadro, esse homem é o Rodolfo II, né? Imperador do Império Sacro Germânico. Né? Um sujeito que foi uma espécie de mecenas, né, das artes e das ciências nessa época tão propícia. Veja, é um homem que está sendo representado, mas por meio do quê? O que a gente tem aqui é legume, fruta, né, verdura, flores, né, grãos. Né, o que vemos é o uso metafórico desses elementos, né, como partes que formam um todo que, no fim das contas, não faz parte desse reino vegetal, né? Enfim, precisamente o que não há aí, né? O que não há aí é precisamente o elemento humano, mas esses elementos, essas partes, elas acabam formando no seu todo essa representação faltante. Né? Então, talvez você pense que o pintor aqui, o Archimboldo, ele queria ridicularizar o imperador. Né? Ele apareceria aos nossos olhos hoje, nossos olhos, né, contemporâneos, como uma espécie de Carmen Miranda. Né? Talvez você tenha a familiaridade da ideia de que o Brasil, por exemplo, é uma república de bananas, né? Precisamente porque ainda somos, de certa forma, colônia, né? Tanto no sentido cultural quanto econômico de alguns países centrais. Mas não é o caso desse quadro. Né? Como eu já havia antecipado, durante o governo de 29 anos do Rodolfo II, na Hungria e na Boêmia, a arte foi muito celebrada e muito elogiada. Né? A Praga Rudolfina, né? Ela estabeleceu uma era sem precedentes para apreciação da arte e isso em boa parte foi impulsionado pelo próprio Rodolfo II. Então, assim, essa aceitação da arte, né, de uma arte, né, de novos meios de representação, foi o que permitiu que o Archimboldo ele prosperasse nessa corte, né, especialmente por conta desse seu estilo único, né, original, inusitado. O uso de frutas e vegetais, e flores e grãos aqui, pessoal, ele na verdade ele se destinava muito antes do que ridicularizar a exibir as metamorfoses, né, pelas quais passavam aquela época, né, e sobretudo impulsionadas por esse senhor, né, por esse Rodolfo II, o imperador, a harmonia do seu governo, né, que é também representada aqui por meio desses elementos, né. Então veja, a representação do imperador como um Vertumnus, né, que na verdade é o deus romano das estações, acaba comprimindo todos esses temas numa só imagem. Né? O imperador, como Vertumnus, ele governa as estações também. Né? E talvez implicitamente até os elementos. Então, veja, uma representação, no fim das contas, até de força. Né? O imperador pode assumir qualquer forma no mundo sobre o qual ele tenha domínio. Né? Assim como acontece na história do vídeo, né? Da metamorfose, o Vertumnus,
ele se torna uma velha, né, para cortejar a pômula. Então, veja, as representações são históricas, né? O que nós vemos como uma representação que pode ridicularizar, por outro lado, em outro contexto, ela não é, ela é feita precisamente para elogiar, né? Mas, assim, por outro lado, a história também é representacional, né? Como a gente pode ver, a história é uma leitura, ela é uma interpretação. Representação aqui também pode ser no sentido de reapresentação, né? Essa reapresentação que nós fazemos de nós mesmos também, sobre o que constituímos, por exemplo, como sociedade, né? Ela tanto atravanca, limita, quanto possibilita, desvela, né? O reconhecimento dos reais desafios que a gente enfrenta, né? Eu acho que um exemplo que isso pode ser dado, né? Pode ser a nossa própria representação do nosso processo, por exemplo, de constitucionalização, de garantia de direitos fundamentais e de limitação do poder arbitrário do Estado, né? Vejam, é quase inquestionado, né, o fato de que o nosso processo de constitucionalização é um processo fracassado, né? O Brasil ele se representa como um país que de certa forma não deu muito certo nesse sentido, né? Toda essa história do jeitinho, essa representação, né, do brasileiro como aquele que foge das regras, precisamente, né? Ela está tão arraigada no nosso imaginário a ponto de até, né, impedir qualquer construção de uma teoria, por exemplo, de uma história constitucional que consiga ver realmente os nossos potenciais emancipatórios, ou no mínimo os nossos desafios, para que nós possamos chegar nesse nível almejado, né? E sempre invejado desses países que a gente fica importando as teorias, né? Como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, enfim, né? Então, assim, se a gente pega mais uma vez, né, o ministro Roberto Barroso, o que ampara a ideia de que o STF vai empurrar a história, né, ou seja, que o STF é o principal órgão para trazer a civilização para a sociedade brasileira, é precisamente, né, o que está por trás dessa doutrina da efetividade é precisamente essa leitura, né, de que o Brasil, por exemplo, não teve constitucionalização antes de 88. Né? Isso, de certa forma, é muito preocupante. Né? Uma releitura da nossa representação, ela devia caminhar no sentido de encontrar raízes, né, desse aparente fracasso institucional, fora de uma herança ibérica, né, ou de um destino trágico. Assim. E talvez, né, o sucesso do constitucionalismo nesses países centrais invejados talvez seja condição de possibilidade do nosso atavismo. Né? Então, essa história da representação, na verdade, ela, ela abre diversas provocações, né? Diversos caminhos para se pensar a história, a nossa história. Bom, antes de eu encerrar essa sessão, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso próximo tópico, que é sobre história e retórica. Né? A pergunta que eu queria colocar aqui, né, é aquela feita certa vez pelo Dominique Lacapra, né? É a seguinte: como poderiam, né, os elementos fundamentais do modelo historiográfico, né, que é o modelo documental, né, sem o qual a própria historiografia não seria reconhecível, como que eles poderiam estar associados a exemplos retóricos de uma forma ampla, né, e interativa com o discurso histórico? Né? E o Lacapra, num texto que se chama precisamente História e Retórica, ele vai enfatizar, né, alguns pontos. Né? Ele começa iniciando falando o seguinte: olha, a retórica ela não pode ser compreendida em termos puramente instrumentais, né? Muito menos propagandísticos, vamos colocar assim. Né? Retórica como um mero significado para finalidades pré-concebidas, né? Ou seja, como uma linguagem tecnológica, é ela mesma uma própria variante, né, da cientificidade moderna, né, que se reduz a uma coleção de estratégias e táticas para que você possa vencer
um debate. Né? Mas a retórica ela é muito mais que isso. A retórica, como mera técnica de argumentação, ela ignora toda uma dimensão de crítica sociocultural e transformação política que, na verdade, está na raiz da retórica. Né? E aí o Lacapra vai apontar que, que existem, né, 5 elementos que permitem uma imbricação, um diálogo, ou no mínimo uma tensão, né, uma tensão constitutiva entre a história, ou a historiografia e a retórica. Né? Em primeiro lugar, é que a retórica nos mostra que a verdade é dialógica, ela não é monológica. Né? Precisamente a tensão produz a verdade, né? Como eu estava falando. Então, a retórica ela envolve um entendimento dialógico do discurso e uma verdade dialógica. Né? E a própria historiografia dialógica, na medida em que os historiadores se inserem na retórica numa conversa com o passado. O que o historiador faz se não conversar com o passado? Eles não acessam, além disso ainda, eles nunca acessam o passado virgem. Né? Vamos colocar assim. Eles acessam documentos que falam do passado. E a retórica está presente aí. Né? Em segundo lugar, a retórica ela inclui um uso performativo da linguagem. Isso a gente vai ver mais daqui a pouco com o Quentin Skinner. Né? Ou seja, se reconhece que nós fazemos coisas com as palavras. E o historiador faz coisas com a historiografia, com o que ele escreve. Né? Quando a gente vê também os usos políticos da história. Né? Em terceiro lugar, a retórica ela destaca o problema de como se leem os textos. Né? Mais que isso, meu querido, ela levanta também a questão de se os historiadores são capacitados para ler alguns textos. Né? Historiadores, normalmente, eles leem textos como se fossem simples fontes de informação, no que diz respeito ao que eles querem ver. Né? Mas os textos eles têm uma linguagem própria. O historiador, por exemplo, que às vezes historiador que não é um jurista, né? Não foi formado no direito, que às vezes vai ler alguns termos do direito como suspeito, como competência, né? Não pode dar o sentido coloquial. E essa é uma questão que a retórica pode ajudar muito. Né? A retórica ela também levanta questões de ambivalência, né? Na própria linguagem, né? E chama atenção para a interação de vários estilos discursivos. Né? A própria historiografia, por exemplo, é um estilo de uso da linguagem tenso e confuso, porque ele envolve tanto o conhecimento científico, como a gente tem que reconhecer, mas também uma noção de cognição mais ampla e problemática que é a dimensão da retórica, como a gente também está trabalhando aqui desde o início do curso. Né? Então, a possibilidade da retórica sobrepujar procedimentos científicos familiares, ela cria uma angústia que é compreensível. Né? Porque se alguma coisa o passado recentemente nos ensinou, é que os procedimentos científicos convencionais, né, estão todos comprometidos, sobretudo com a pandemia, né, e com o negacionismo. Então, assim, e por fim, né, a falta de atenção ao problema da retórica, né, ou a simples dicotomia entre ciência e retórica, ela incorre na falha de perceber algo, o discurso como, né, aquele retórico no sentido instrumental, e entender a verdade científica em termos de uma cega retórica, ou de uma anti-retórica. Né? Então, essa tendência que define a ciência como o adversário da retórica, o oposto da retórica, ela tem sido muitas vezes associada à defesa de uma escrita simples por parte do historiador, né, que pretende ou finge ser completamente neutro perante o seu objeto. Né? E a renovação da retórica aqui, da questão da retórica, ela pode possibilitar um melhor entendimento, né, da própria ambivalência da linguagem, né, e do próprio discurso do historiador. Ela pode, portanto, fornecer descobertas importantes sobre essa posição liminar entre ciência e arte, em que também se encontra o trabalho do historiador, né, como a gente viu com o Gadamer. Tá? Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho depois sobre os usos políticos da história. Tá bom? E a gente encerra esse eixo. Muito obrigado.